Meus amigos e minhas amigas, o movimento espírita brasileiro agora se pergunta o que fazer depois do desencarne de Divaldo Pereira Franco, quais rumos tomar e se é que existem rumos. Pois é. Bem, se você já me conhece, se você acompanha o canal, você sabe que eu sou ex-espírita. Sim, ex-espírita. Eu já fui espírita e fui presidente de centro espírita. Fui fundador e presidente de centro espírita, tá? E convivi dentro do movimento espírita brasileiro e conheci as entranhas do movimento espírita brasileiro, os bastidores do movimento espírita brasileiro. Por isso digo que, de fato, nada mais me surpreende das coisas que acontecem no movimento espírita, no meio espírita. Primeiro, porque eu sou um estudioso do indivíduo, do ser humano. Como um terapeuta, como um psicanalista, eu sou uma pessoa que estuda o indivíduo, né? E entendo que ninguém foge à condição humana. Reis, rainhas, príncipes, eh, sacerdotes, grandes líderes religiosos, enfim, ninguém foge à condição humana. Todos nós estamos dentro de uma condição humana, por mais que em alguns momentos, por fatores políticos, sociais ou religiosos, as pessoas sejam colocadas em patamares muito altos, não é? E em outras vezes também sejam achincalhados, zombados ou até mesmo ridicularizados e desrespeitados. Então, tudo isso faz parte do bojo do ser humano. O ser humano é algo muito complexo e o ser humano tem suas fragilidades e suas potencialidades. Então, dito isto, aqui quem acompanha o canal, inclusive nós temos uma playlist aqui chamada Sobre o Espiritismo, e nessa playlist sobre o Espiritismo, na minha opinião, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, na minha opinião, sobre o movimento espírita e sobre suas características no Brasil. Se eu não falei tudo, eu acho que quase tudo já foi falado. Então, para que eu não seja repetitivo, e se você não conhece o canal, está chegando agora, muito prazer, eu sou o professor Kardec, você está na TV Prof. Kardec. Existe uma playlist aqui só chamada Sobre o Espiritismo, onde eu tenho uma lista de vídeos que eu falo, que eu teço críticas e análises críticas, reflexões críticas sobre o movimento espírita, sobre coisas que eu passei, que eu vivenciei e por isso mesmo deixei o movimento espírita, tá? Agradeço aos aprendizados, agradeço à doutrina espírita por ter feito parte de minha vida e que me trouxe até aqui, me deu a régua e o compasso, mas hoje em dia eu vivo uma espiritualidade livre, uma espiritualidade livre dentro de uma perspectiva universalista. Esse canal tem uma perspectiva universalista, tá? Aqui nós recebemos pessoas das mais variadas correntes de pensamentos, livres pensadores, e damos vez e voz a todos eles. Não é aqui. Outra coisa que a gente não mistura aqui no canal é a questão da política partidária. Então a política partidária ela não faz parte deste canal. Então é importante deixar muito claro isso. Nós aqui não nos baseamos nas nossas opiniões para defender político A, B, C ou D ou atacar político Z, H ou F. Não. Aqui a gente se baseia dentro do que nós pensamos, do que nós achamos, logicamente de acordo com as nossas vivências, as nossas experiências, com aquilo que nós vimos, presenciamos, vivenciamos nos bastidores do movimento espírita e dentro do movimento espírita e pelos nossos estudos e as nossas pesquisas. Ponto. Então é importante deixar isso muito claro para as pessoas. Tem novas pessoas chegando ao canal e que são muito bem-vindas, e é importante saber o meu posicionamento pessoal e o posicionamento do canal. Aqui a gente não defende partido A, partido B, partido C, não defende partido, nem ataca o outro. Não somos vermelho, azul, amarelo, não somos nada. Nós somos nós, tá? Nós somos nós, independente de cores. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, sobre uma espiritualidade livre. Agora, a política em si, no seu sentido maior, no seu sentido
macro, né, no sentido de polis, de sua origem grega, a política faz parte da vida humana e faz parte até das questões intergalácticas, né, das questões extraterrestres, das questões espirituais. Tudo tem a política no meio, não a política partidária, a política menor. Ninguém aqui fala sobre isso nem se envolve com isso. Mas a política com P maiúsculo, que vem de polis, no grego, essa faz parte em todo lugar. Você vê que até nas obras de Chico Xavier, quando se fala na cidade Nosso Lar, lá tem uma política a ser seguida, né? Lá tem um muro que cerca das regiões umbralinas mais densas, perigosas. Tudo segue uma organização. Lá tem ministérios, ministérios da regeneração, ministérios da reencarnação. Ou seja, lá tem o fator político, o fator organizacional que existe em todos os lugares, né? Recentemente recebemos aqui no canal o grande ator Carlos Vereza, que deu o seu posicionamento, seu ponto de vista com relação às vivências dele no lar de Frei Luís. E está repercutindo aí o corte que fizemos com ele, né, falando sobre a sua saída do lar de Frei Luís, a saída de Carlos Vereza, como também a nossa live com ele repercutiu bastante. E quero dizer aqui que nós estamos abertos, o canal está aberto. Se assim o presidente do lar de Frei Luís quiser também participar de uma live conosco e quiser vir dar um depoimento, quiser falar, colocar o contraditório, dizer a sua versão dos fatos, o canal está totalmente aberto a isso também, sem problema nenhum. Então, deixamos isso bem claro, que o canal aqui dá vez e voz a livres pensadores e pessoas que podem trazer suas versões, suas opiniões, seus pontos de vista. É só, se o presidente do lado Frei Luís quiser entrar em contato comigo, é muito fácil. O meu contato aqui, o contato está aqui na descrição do canal. Se ele quiser participar de uma live, fazer uma live aqui no canal, estamos totalmente receptivos à sua participação. Ele já está convidado desde já. Agora, com relação ao que eu vinha falando em relação a movimento espírita, né? Tem um vídeo aqui no canal chamado Esgotamento do Movimento Espírita lá, e eu fico feliz de ter feito esse vídeo há cerca de 30, 40 dias já passados, onde mesmo antes do desencarne de Divaldo Pereira Franco eu já falava, na minha opinião, sobre o esgotamento, que na minha visão o movimento se exauriu, o movimento se esgotou. Por quê? Justamente por trazer características extremamente religiosas. No Brasil, o Espiritismo tornou-se de fato mais uma religião fervorosa, de adeptos também que se bitolaram e que ficaram muito também dentro de uma caixa. E que o Espiritismo no Brasil ele adicionou elementos muito catolicizados, muito voltados para um catolicismo apostólico romano dentro do movimento espírita, na minha visão, e um certo igrejismo dentro do movimento, né? E assim a Federação Espírita Brasileira sempre procedeu, voltando-se mais para esse pensamento igrejista e esse pensamento catolicizado, né? E muitas vezes voltado sim a uma política mais voltada à direita. O movimento espírita brasileiro é um movimento que tem a Federação Espírita Brasileira, desde a obra, principalmente Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra extremamente voltada a um ponto de vista inclinado para a direita na política nacional, certo? Esse é um fato. Isso, o espiritismo que eu quero me dizer, o espiritismo da FEB, o espiritismo predominante, que é esse espiritismo popular brasileiro, né? O EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, é esse espiritismo voltado muito às obras de Chico Xavier e também de Divaldo Pereira Franco. Muito bem. Então, para a gente tentar ser o mais sucinto possível aqui nesse vídeo, eu quero dizer que eu pessoalmente, eu enquanto cidadão, enquanto ex-espírita, espiritualista, universalista que sou, na vivência de uma espiritualidade livre hoje em dia, eu olho para o senhor Chico Xavier,
para a obra de Chico Xavier, para a obra de Divaldo Pereira Franco, com muito respeito. Eu os respeito, não poderia ser diferente, pelas suas condutas, pelas suas obras, por tudo que eles deixaram de legado, né? Então, em primeiro ponto, e deixar bem claro isso, é que eu tenho total e profundo respeito pela imagem, pelo arquétipo, pela referência, né? Arquétipica que ficou de Chico Xavier, que ficou de Divaldo Pereira Franco, pelo legado deles no sentido caritativo, em tudo que representa eles no sentido humanístico, espiritual, caritativo. Eu já estive 2 vezes na Mansão do Caminho, pessoalmente, né? Estive uma vez pela manhã, andando, tudo aquilo é uma cidade, né? Mesmo uma cidade dentro de outra cidade, né? É realmente muito bonito as obras sociais, tudo que acontece lá, toda a preocupação, os alunos que estudam lá, a alimentação que é oferecida, tudo lá no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Já tive a oportunidade de ir 2 vezes e numa outra vez eu fui à noite e assisti uma palestra lá, estava muito cheio o auditório e estava havendo uma festividade de comemoração da juventude espírita da Mansão do Caminho, que é uma coisa que raramente existe nas casas espíritas, mas algumas preservam ainda a juventude espírita, que é uma tradição de outrora, é uma tradição antiga, que muitos oradores, palestrantes espíritas, que depois se tornaram conhecidos nacionalmente, surgiram das juventudes espíritas antigas, que existia isso, a juventude espírita, né? E a Mansão do Caminho preserva a juventude espírita. E eu já falei certa vez para algumas pessoas e digo que quando eu parei o Uber lá, eu estava com um problema na época de erisipela bolhosa, com dificuldade de locomoção, e um desses jovens da juventude espírita se dispôs voluntariamente a me ajudar a abrir a porta do carro, me ajudar a descer do carro, do Uber, que eu estava com dificuldade de locomoção e tal. E isso me fez mostrar que naquele ambiente da Mansão do Caminho era, sem dúvida nenhuma, um ambiente onde existia uma educação para o servir, uma educação para a caridade, uma educação para a solidariedade, para ajudar. Então isso é indiscutível, de que na Mansão do Caminho existia toda uma sensação e toda uma percepção, e de fato existia toda uma educação para o servir, para o ajudar. Isso é indiscutível. Então a gente precisa, e principalmente eu, também como um médium que sou e tudo mais, preciso observar e analisar tudo isso com muito cuidado, para que eu não seja, vamos dizer assim, indelicado. Meu objetivo não é ser indelicado, principalmente com pessoas que já desencarnaram e principalmente com pessoas que deixaram um enorme legado, tanto Chico Xavier como Divaldo Pereira Franco. Então, o que acontece, aí eu abro um parênteses, o que acontece é que o fato de eu os respeitar profundamente não significa que eu concorde com todas as atitudes que eles tiveram enquanto encarnados. E não faz com que também eu tenha que concordar com todas as suas obras literárias e achar fantásticas, extraordinárias, maravilhosas, todas as suas obras literárias. Não. Aí eu tenho o direito de ter a minha opinião, o meu ponto de vista, de inclusive discordar de alguns pontos de vista deles, tanto discordar de algumas obras, de alguns livros, do pensamento vigente de alguns livros, como também discordar pessoalmente do ponto de vista deles em relação a algumas questões. Em relação a algumas questões. Então, pessoalmente, eu tinha e tenho algumas divergências com posicionamentos que o senhor Divaldo Pereira Franco tomou, decisões dele, opiniões dele com relação ao Brasil, à política nacional, o modus operandi dele de lidar
com algumas questões nesse sentido e de ter os seus pontos de vista em relação ao Brasil. Isso é muito uma coisa também que eu sempre respeitei de um senhor, que era Divaldo Pereira Franco, que traz costumes de sua época, pensamentos um pouco cristalizados de sua juventude, de sua época histórica, de seu contexto histórico. É um senhor, era um senhor, né, que desencarnou. Então, consequentemente, é um senhor que traz um pouco do pensamento vigente de uma época que era uma época mais tradicional, né? Uma época, inclusive, que as mulheres não tinham tanto espaço na sociedade, uma visão um pouco mais retrógrada, uma visão um pouco mais voltada a um pensamento muito voltado à extrema-direita. Então, esse pensamento, o próprio Chico Xavier também trouxe isso, ficou muito claro também em algumas de suas obras, que o Chico também era uma pessoa voltada a esse lado. Uma outra questão também que é importante de se dizer é que muita gente pergunta a mim em off também sobre a relação Chico-Divaldo, né? Há pessoas muito ligadas a Chico que dizem, com todas as letras aí na internet, de que eles nunca tiveram relação, nunca tiveram proximidade, que eles não eram amigos e etc, etc. Em partes isso está certo, em partes. Por quê? Porque está publicamente aí na internet, tem fotos dos dois abraçados, dos dois sorrindo, dos dois em alguns encontros. Então, eles não foram inimigos assim, no sentido de que manteram uma inimizade por toda a vida. Não. Eles, claro que socialmente se cumprimentavam, se encontravam em algum momento, em algum local. É claro que Divaldo já visitou Chico, que Chico e Divaldo já tiveram conversas e em trocas, e, enfim, algum tipo de parceria, não que não seja mediúnica, mas parceria de conversação. É claro que os dois tiveram alguma proximidade por um tempo, mas é claro que os dois também tiveram é, algumas tretas, como se diz no popular. E isso é público e notório. Os dois tiveram, inclusive houve uma época que Chico e as pessoas ligadas a Chico acusaram Divaldo de plágio, de plagiar as obras de Chico Xavier, de plagiar alguns pensamentos e algumas obras. Isso é claro, isso é público e notório e está aí para todo mundo ver, está na internet. Então, o que existiu é que ficou meio que aquela coisa de torcida de futebol. Ficou como uma torcida de futebol. A torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, né? A do Palmeiras ou a do Corinthians, ou o Fla-Flu que seja, né? Ficou meio que aquela divisão. As pessoas que gostavam muito de Chico Xavier não simpatizavam muito com Divaldo. E as pessoas que gostavam muito de Divaldo não simpatizavam tanto com Chico Xavier. Isso dentro do movimento espírita, eu pude ver isso, vivenciar isso e verificar. Então, tudo que eu estou falando aqui não é de achismo, é de coisas que eu vivi, que eu pesquisei, que eu vi e que eu ouvi, muitos relatos, inclusive. Então, o que passou a existir dentro do movimento espírita foi isso. É uma certa rivalidade não declarada, não posta de uma maneira assim, não exposta tão explicitamente, mas internamente, nos bastidores, existia meio que grupos distintos, assim, um grupo muito chiquista que não simpatizava muito com as ideias de Divaldo. E até hoje existe, tá? E continua. E um grupo muito divaldista que também não sintonizava muito com o Chico. Isso existiu, meio que duas torcidas paralelas dentro de um mesmo movimento espírita. Agora, ambos eram ligados a uma mesma corrente de pensamento, fundamentalmente a mesma linha de pensamento, é, voltado mais para um catolicismo apostólico espírita, de um espiritismo muito religioso, um religiosismo muito grande, um religiosismo exacerbado, um igrejismo dentro da doutrina, e tem obras muito próximas, muito parecidas, realmente.
algumas obras de Chico se parecem muito com algumas obras de Divaldo. Com isso, evidentemente, eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que houve plágio, que houve cópia. Eu não sei. Eu sei que são obras, existem algumas obras que são muito próximas em seus discursos, em suas narrativas, elas são muito próximas. Pode ser justamente por uma influência, naturalmente, de espíritos que trabalharam com os dois, alguns que sintonizavam esses espíritos, né? Embora alguns espíritos trabalharam com Divaldo e não trabalharam com Chico, outros trabalharam com Chico e não trabalharam com Divaldo, mas eles também têm muito em comum, essa questão da mentoria espiritual, que de Chico era um padre, evidentemente um padre, que foi o padre Manuel da Nóbrega, um jesuíta, líder jesuíta, o primeiro grande líder aqui na América, né? Enfim, o Emmanuel, né? O mentor de Chico. E, enquanto isso, a mentora de Divaldo era Joana de Ângeles, que é uma freira. Então, tem até isso uma sintonia, algo muito próximo entre os dois. Então, é engraçado que os dois têm muitas similitudes, mas ao mesmo tempo tinham divergências, né? Isso faz parte do ser humano. Eles tinham similitudes. Um mentor de um é um padre, a mentora de outro é uma freira. No bojo, basicamente, eles tinham as mesmas ideias perante o Brasil, o mundo, a questão do Brasil ser esse celeiro, realmente pátria do Evangelho, e etc. E, enfim, no bojo eles tinham muitas similitudes e, evidentemente, tiveram alguns momentos também de proximidade, sim, de amizade, sim. Se você disser que eles nunca tiveram nenhuma aproximação, é mentira. Eles tiveram, sim. E isso está registrado aí na internet, em fotos, em coisas. E o senhor Divaldo Pereira Franco, desde que Chico desencarnou, o senhor Divaldo Pereira Franco, em seus pronunciamentos públicos, sempre foi muito ponderado e sempre muito respeitoso com Chico Xavier, certo? Isso aí, todo mundo sempre viu isso. Sempre viu isso, tá? Agora, lá atrás, houve um período em que os dois tiveram atritos. E eu já ouvi depoimentos de pessoas que até hoje estão encarnadas, pessoas idosas, muito também influentes dentro do movimento espírita, aos quais eu vou preservar o nome, mas eu já ouvi e já me disseram pessoalmente, palestrantes, outros palestrantes espíritas, outros líderes, outros presidentes de centros espíritas, também muito influentes e de grande bagagem intelectual e de grande conhecimento do espiritismo, que eu já tive a oportunidade de conversar nos bastidores, de dialogar, e eles já me disseram de viva voz que em determinados momentos houve, inclusive, entre aspas, que quem disse isso não fui eu, mas quem me disse também eu preservo, que houve realmente atritos muito fortes entre Chico e Divaldo, e inclusive, entre aspas, que não são palavras minhas, baixarias, inclusive, baixarias entre os dois. Baixarias, ou seja, ataques mútuos, é, com baixarias, inclusive, com momentos assim tristes de intrigas e de problemas, desavenças e divergências e ataques mútuos, porque isso aconteceu de fato, tá? E quando a gente traz isso aqui, não é para macular a imagem de ninguém, é apenas para trazer a realidade dos fatos. Estou fazendo uma análise respeitosa, muito respeitosa, né? Inclusive, volto a dizer que tenho total respeito pelos dois, tanto por Chico como por Nivaldo, e é importante separar bem as coisas, né? Separar bem as coisas para que a gente não seja leviano nem delicado. Isso não é meu objetivo de maneira nenhuma, até porque hoje em dia e de uns tempos para cá eu tenho procurado ser mais maleável até e mais cuidadoso até nos comentários que faço em relação a tudo isso. Então, até pelas egrégoras espirituais que se aproximam de mim para desempenhar trabalhos mediúnicos e tal, então elas também puxam minha orelha e pedem para que eu também
seja mais comedido e mais reflexivo com relação a tudo. Então, nesse sentido, eu costumo dizer que o que eu trago aqui, esse vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo, foi um pedido que algumas pessoas me fizeram, perguntando: e agora, o que é que se fazer no movimento espírita? Bem, eu indico o vídeo que eu falo aqui, o esgotamento do movimento espírita, que está aqui na playlist. Lá eu dou minha opinião. E para mim, eu repito aqui nesse vídeo, na minha humilde opinião, isso eu já falei antes do desencarne de Nivaldo, o movimento espírita ele se exauriu. O movimento espírita ele se esgotou, porque ele ficou mais do mesmo. Ele não tem algo de diferente, algo de novo. Ele traz um catolicismo, um igrejismo, uma coisa que o movimento espírita agora, nesse momento e com o desencarne de Nivaldo, é preciso que outros líderes, outras pessoas que ficaram e a própria Federação Espírita Brasileira possa pensar, refletir e fazer realmente ressignificar e reestruturar os direcionamentos do movimento espírita brasileiro. Porque no momento ele está oficialmente sem o grande líder, né? Sem um grande líder, sem aquela pessoa de referência. Atualmente está oficialmente sem essa referência, que foi Chico lá atrás, que foi Divaldo, que antes foi o Bezerra de Menezes, etc., mas que hoje em dia está sem essa referência. Eu que não sou tolo, né? Apesar da minha carinha de abestalhado, às vezes eu que não sou tolo, eu já percebi que a Federação Espírita tem uma carta na manga, né? E já está lançando essa carta, porque já está colocando uma outra pessoa para participar de grandes podcasts, grandes programas e tal. Já imediatamente o desencarne de Nivaldo, né, colocou um outro cidadão para participar de um grande podcast que é de grande visibilidade e outras coisas todas. Então, já é a carta na manga da FEB, sem dúvida, para assumir, para tentar puxar essa popularidade e assumir, de certa forma, esse posto de uma referência para o movimento e etc. Embora a pessoa não seja um médium ostensivo, mas é uma pessoa que é um palestrante respeitável e um bom orador, né? E que a FEB mais ou menos tenta, ao meu ver, aí tenta pelo menos a priori, direcionar para ele essa situação de ser uma referência, ou quem sabe ser esse líder, um novo líder para o movimento, sabe? Mas é importante dizer que o espiritismo, o movimento espírita brasileiro, ele é muito dividido por si só. Ele tem várias camadas. Tem essa camada predominante, que é católica, apostólica, romana, espírita, essa ligada à Federação Espírita e tudo mais. Tem uma outra que é também muito religiosa, mas não é tão ligada à FEB. Tem uma outra que já é mais aberta às questões holísticas, que já tem um pezinho na Umbanda, né? Que já se abre para uma questão mais universalista. Então, é um espiritismo que se diz espírita, mas na realidade já vivencia um universalismo dentro de suas casas. Isso existe, né? Tanto que eu conheço líderes, presidentes de centros espíritas, que em suas casas já fazem um espiritismo totalmente diferente, há muitos anos. Em muitos anos, já fazem um espiritismo totalmente diferente desse espiritismo convencional, ok? Então, o que é que eu acho disso tudo? Eu acho que agora é o momento de realmente, ou o movimento espírita se ressignifica, passa a abrir mais um leque, passa a abrir mais esse leque para questões mais holísticas, mais abertas, tem uma abertura maior, sabe? Adequada aos novos tempos, a um novo período, com a cabeça mais aberta
colocar apometria dentro das reuniões, colocar que nem todos os centros espíritas trabalham com isso, aceitar reiki, aceitar apometria, aceitar outras técnicas que não são tão bem vistas dentro do movimento espírita. Ou seja, o movimento espírita ele abre mais o leque, para arregimentar mais adeptos, vai precisar disso e continuar existindo de fato um movimento e continuar existindo um espiritismo forte, ou de fato é como o vídeo que eu falei, o esgotamento se deu por inteiro, se exauriu e não há mais como, porque se continuarem malhando na mesma situação, continuarem malhando em ferro frio, continuarem insistindo teimosamente em manter um espiritismo engessado, cristalizado e muitas vezes até preconceituoso em relação a uma abertura maior de um leque, para também abranger um pouco de Umbanda, um pouco dos espíritos que ficam meio à margem desse processo, né? Pretos velhos, caboclos. Então, tem que ser um espiritismo agora que abra-se até para regimentar seguidores, adeptos, tem que ser um espiritismo adequado a um momento, adequado a um momento que as pessoas não querem ficar em caixas presas e impossibilitadas disso ou daquilo porque o presidente do centro espírita A, B ou C não gosta, não quer, proíbe. Então eu acho que essas coisas precisam ser ressignificadas e serem revistas. Não é que tenha que aceitar tudo e absorver tudo, mas deve-se haver uma abertura maior para outras práticas e outros trabalhos que são marginalizados ou que não são bem aceitos dentro do movimento espírita. Caso contrário, para mim é o fim da linha, é o fim do movimento espírita de fato e de direito. É o fim. Vão haver ainda reuniões aqui ou ali, tentativas aqui ou ali de se manter a doutrina, mas ela vai falecer. A doutrina espírita vai desencarnar. O fato é esse. É um fato duro de ser relatado, mas essa é a minha opinião, essa é a minha visão, uma visão de quem conhece, de quem esteve lá dentro. Eu não sou um leigo no assunto, nem estou falando de achismo. Estou falando do que eu vivi, do que eu vivenciei, tá? E de tudo que eu ouvi e vi nos bastidores do movimento espírita. Então é isso. É uma posição aqui respeitosa, mas uma posição que eu trago a minha visão, a minha reflexão, a minha opinião, a qual eu tenho todo o direito de dizer, de explanar. Então eu estou aqui expondo e não impondo um pensamento. Estou expondo o meu pensamento, a minha forma de enxergar isso. É um momento crucial agora para a FEB repensar algumas coisas e para o movimento espírita, se quiser continuar vivo, ele vai precisar ressignificar e abrir-se mais para questões mais holísticas, mais abertas, para que ele possa continuar. Caso contrário, ninguém vai querer ficar dentro, quando eu digo ninguém, claro, a maioria das pessoas não vão querer ficar dentro de uma caixa, dentro de uma bolha, cheia de ranços preconceituosos, de pensamentos engessados, cristalizados, quando você pode hoje em dia ser livre, viver uma espiritualidade livre, viver diante de uma perspectiva universalista, aberto a tudo, a todas as coisas, estando conectado com amplitude de conhecimentos, com profundidade de conhecimentos, né? Então é isso. Foi o que aconteceu comigo. Além de muitas decepções, frustrações e muitas coisas, eu em 2020, a pandemia, eu fechei o centro espírita e não resolvi não abrir mais. E aí veio toda uma mudança, uma metanoia, uma expansão de consciência muito forte em mim. E eu estou aqui com esse canal, há um ano com esse canal e já vinha desde antes fazendo reflexões profundas. E hoje em dia eu não sou espírita mais, tenho a minha mediunidade. A mediunidade não é um patrimônio de nenhuma religião, não é um patrimônio exclusivo de nenhuma religião. E hoje em dia eu vivencio minha espiritualidade livre e minha mediunidade também livre. Livre no sentido de que
A minha mediunidade não pertence a nenhuma religião, até porque a mediunidade em si, ela existe desde que o mundo é mundo, muito antes do espiritismo, muito antes de tudo. A mediunidade sempre existiu, mas a mediunidade não pertence à religião A, B, C ou D, como alguém pode pensar. Com o espiritismo, Allan Kardec trouxe o livro dos médiuns e trouxe uma didática, um ensinamento mais forte sobre a mediunidade. Por isso muita gente atrela a mediunidade ao espiritismo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa e uma outra coisa é outra coisa. Então você pode deixar de ser espírita e continuar a ser médium, claro, evidentemente, normalmente. Porque existem médiuns na Umbanda, médiuns no Candomblé, existem padres médiuns, existem ateus médiuns, existem agnósticos médiuns. A mediunidade é uma faculdade que é livre, é uma faculdade que não é voltada apenas para adeptos de religião A, B, C ou D. Entendeu? Então é isso. Hoje eu vivo a minha espiritualidade livre e a minha mediunidade também livre nesse sentido, mas claro, com orientações de uma egrégora espiritual que vem me ajudando e me acompanhando, né? E essa egrégora é bom que ela me permite trabalhar do jeito que eu gosto e também me orienta e me dá algumas orientações para que eu também siga uma certa disciplina, né? E é assim que eu venho seguindo isso com uma equipe que é muito abrangente, muito boa, uma equipe de Bezerra de Menezes e uma equipe de Obaluaí, né, muito forte, e com as bênçãos de Iemanjá e de Oxalá. Então a minha vivência ela é muito aberta, ela é muito livre hoje em dia. Eu não sou um bandista, mas tenho todo o respeito pela Umbanda e também existem muitos espíritos ligados à Umbanda que me acompanham, como existem muitos espíritos que sempre foram ligados ao espiritismo, a egrégora de Bezerra de Menezes, que está me acompanhando. E eu não sou mais espírita, isso não faz diferença nenhuma. Eles estão me acompanhando pela capacidade do trabalho que pode ser desenvolvido. Então é importante dizer isso. As grandes egrégoras, a espiritualidade em geral, ela não está preocupada com essas divisões da terra, esse sectarismo religioso da terra. Eles trabalham de acordo com o que cada um pode e quer fazer de seu trabalho espiritual, de seu trabalho mediúnico. Então, eu pessoalmente não sou de religião nenhuma, eu vivo uma espiritualidade livre. E este canal também vive uma espiritualidade livre. E este canal também não é defensor de partido A, partido B, partido C, partido D ou F, nem acusador de nenhum partido. Não somos do PT, do PSDB, do PFL, o antigo PFL, do DEM. Não somos de nada. Não somos do partido do ex-presidente, nem do presidente atual. Nós somos inteiros, não somos partidos, vamos dizer assim. Nós somos inteiros, somos holísticos, vivemos no holos, no todo, vivemos diante dessa perspectiva. Isso é importante deixar claro. Não tomamos partido para A nem para B. Aqui a gente procura ter uma coerência e ter a nossa opinião. Aí, nossa opinião, sim. Eu tenho o direito, pessoalmente, de quando for votar, escolher um candidato que eu for votar. E, pessoalmente, eu escolher o que é menos danoso, o que é menos mal para a sociedade, para a minha cidade, para o país, etc. Porque a política em geral, toda ela, no fundo, é a mesma coisa. Sendo do A, do B, do C, do vermelho, do azul, do vermelho, do amarelo, todas elas, no fundo, elas são duas faces da mesma moeda, ou três faces da mesma moeda. Sempre a mesma coisa. Então, é importante você saber isso e parar de se iludir, parar de discutir por causa de política partidária, porque isso é inocência ainda de quem não entendeu como o jogo funciona e como o sistema é bruto. O sistema é bruto, sendo de um lado ou do outro. Então, é importante a gente não ser alienado, não ser pessoas marionetes desse sistema, nem de sistemas religiosos, nem de sistemas políticos. Então, fuja de sistemas aprisionantes, aprisionadores religiosos e políticos e viva uma espiritualidade livre
e também viva de uma maneira não apolítica, mas apartidária. Apartidária. A política não, porque em tudo na vida há uma política, no sentido amplo, com P maiúsculo, de polis. Então, devemos sim viver e existir na nossa vida políticas, mas não essa política com P minúsculo, a política partidária, não partidarismo, mas sim uma política de vida, uma organização, um norteamento de vida. Isso todo mundo tem que ter. Então, isso é a política maior, que não é essa política rasteira do A ou do B, do vermelho ou do azul, do vermelho ou do amarelo. Ok? Dito isso, então, eu volto aqui a dizer todo meu respeito a Divaldo Pereira Franco e ao seu trabalho realizado. Faz pouquíssimos dias que ele desencarnou e este canal e minha pessoa o respeita profundamente, assim como respeito Chico Xavier e todo o seu legado. E as discordâncias que tive dos pontos de vista de Divaldo, muitos pontos de vista de Divaldo que eu não concordava, isso não significa nada. São questões apenas de ponto de vista, o que não impede de eu ter um grande respeito por ele. E como eu disse, conhecia as obras, conhecia a Mansão do Caminho, e todo ser humano na Terra tem pontos de vista, tem erros e tem acertos. E ninguém foge à condição humana, como eu sempre digo aqui. Então, tudo dentro da normalidade. Profundo respeito e aplausos por todo que representa Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Mas eu também, enquanto cidadão, tenho o direito de ter minhas discordâncias em alguns pontos deles todos e, ao mesmo tempo, não deixar de dar a eles os méritos que eles têm, de respeitá-los. Mas hoje em dia, volto a dizer, não os tenho como santos, como ídolos, como santos, não tenho uma veneração. Não tenho essa veneração como muitas pessoas têm, vendo como verdadeiras santidades. Inclusive, já vi aí na internet muita gente dizendo como é que Divaldo Pereira Franco chegou no plano espiritual. E bastou ele desencarnar um dia, no outro dia já tinha um monte de página do Instagram, um monte de página de canal no YouTube querendo dizer como é que Divaldo chegou no plano espiritual. Aí a gente pergunta, qual é a fonte disso? Qual é a fonte disso? Essa fonte é segura? Como assim tão rapidamente já teve tanta gente falando tanta coisa, que ele foi recebido por Jesus, e foi recebido num corredor, aplaudido por grandes mentores e líderes e tal. As pessoas criam situações e colocam para ganhar like, para ganhar views. E as pessoas vão nessa, infelizmente. Porque, com todo respeito, em um ou dois ou três dias não tem como fazer essa apuração tão detalhada de como é que a pessoa chegou no plano espiritual e como é que ela está. Isso não existe. Evidentemente que tanto Divaldo como Chico têm enormes serviços prestados e naturalmente estão muito bem obrigados, bem acolhidos, bem recebidos e vão ser bem amparados. Mas daí a você criar de maneira fantasiosa histórias inverídicas ou frutos de uma imaginação forte, uma imaginação muito forte, ou de mistificações mediúnicas, ou fruto de mistificações mediúnicas, de fascinação mediúnica, mistificação mediúnica para dizer, em dois ou três dias já dizer e querer detalhar como é que Divaldo foi recebido, se foi recebido assim, assado, abraçado por 50, 100 mentores espirituais, que Jesus já teve reunião com ele, que já Chico Xavier já está abraçando ele. São muitas questões que estão sendo mostradas aí em páginas e que as pessoas estão sem pensar, sem usar o raciocínio, simplesmente se deixando levar pela emoção e achando que aquilo é verdade. Convenhamos, sejamos também um pouco prudentes de perceber que em um ou dois dias, logo após o desencarne, são muitos aproveitadores querendo ganhar likes e views, querendo dizer como é que a pessoa já está no plano espiritual, ok? Então, é muito invencionismo, factoides e muitos frutos de mistificação, de invencionismo e de pessoas
que se vendem uma imagem de canais de espiritualidade que na realidade inventam factoides, criam situações que não há como se provar, não há como se dizer no momento, só para ganhar views, para ganhar likes. E ganham mesmo. As pessoas vão e dão depoimentos, se declaram e vão lá porque para elas são os santos que têm que ser venerados, e a paixão louca faz a razão não ponderar certas questões. Então, muito cuidado com isso também. Com todo respeito ao senhor Divaldo Pereira Franco, com todo respeito a todos, a Chico Xavier, a todos, mas em 2 ou 3 ou 4 dias ou uma semana que seja, não há como você ter essa apuração detalhada e certeira de como é que a pessoa foi recebida no plano espiritual e dizer isso. Isso são só frutos de achismos ou de invencionismos, de mistificações mediúnicas, inclusive. Então é importante ter muito cuidado com relação a isso. Essas fontes, de onde vêm essas fontes? Da cabeça, da imaginação de quem? Quem inventou isso? Quem criou isso? É importante refletir sobre isso. Não que essas pessoas não mereçam ser muito bem recebidas e aplaudidas no plano espiritual. Entendam bem o que eu estou querendo dizer. Não que Divaldo não mereça ser muito bem recebido no plano espiritual. E evidentemente que foi recebido. Evidentemente que Chico Xavier também desencarnou, inclusive no dia que o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol, como ele dizia, ia desencarnar num dia que o Brasil estivesse muito feliz. Então, até nisso, ele desencarnou num dia de uma maneira discreta, que as pessoas estavam voltadas para o pentacampeonato nacional, e ele desencarnou. Então, ele ficou em segundo plano, de certa forma, nos noticiários, né? Então, volto a dizer, com todo o meu respeito por todos, mas não uma veneração por santos. Não. Todos aqui na Terra, ninguém foge à condição humana. Eu tenho respeito e consideração por todos eles, mas não me deixo levar por certas enganações que são colocadas aí na mídia. Inclusive, alguns canais do YouTube que começaram com uma proposta muito séria, começaram de maneira muito correta, e que hoje em dia também entraram na onda só por likes, por views, e canais que infelizmente se perderam. As pessoas colocaram o ego, tanto se fala em ego, né? Mas pessoas que cresceram muito o ego e infelizmente perderam a humildade e perderam a serenidade. E muitas vezes estão sendo, inclusive, usados por espíritos das sombras. Estão muitas vezes usados por espíritos sombrios que fazem exacerbar neles o ego, a vaidade, por seus canais serem os maiores, isso, aquilo, outro, em termos quantitativos, e muitas vezes as pessoas se perdem nisso. É importante ter muito cuidado. Por isso que eu estou aqui humildemente, tá? Com muita tranquilidade aqui, pedindo que você se inscreva no canal e faça o canal crescer, porque nós merecemos, temos um conteúdo de qualidade e o canal merece ser cada dia mais visto e ser cada dia mais aplaudido e conhecido por o nosso conteúdo e por nossa dedicação, tá? E eu quero, logicamente, que o canal cresça e apareça mais a cada dia, mas sempre com muita humildade e os pés no chão, tá? Deixa o teu like, se inscreve no canal e participa, porque quem acompanha o canal sabe do nosso conteúdo, da nossa seriedade, da nossa qualidade naquilo que fazemos e da nossa seriedade com a espiritualidade e com a mediunidade. Assista um vídeo de ontem, a live de ontem, que eu fiz com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, atendendo pessoas ao vivo. Assistam a live de ontem. Assistam as playlists. Dá uma olhada na qualidade dos convidados e convidadas que eu já recebi aqui no canal. Dá uma olhada na qualidade, na credibilidade do canal. Observa um canal por sua credibilidade, pelas pessoas que já vieram aqui, que vieram e aceitaram vir, pela credibilidade de um canal, porque se não houvesse essa credibilidade, essas pessoas não vieram porque o canal estava com milhões de seguidores, vieram por uma credibilidade minha e do canal.
Então observa aí as playlists, observa o conteúdo do canal e observa a live de ontem, por exemplo, que eu fiz com a equipe de Bezerra de Menezes. E aí você vai ver que você merece seguir, se merece se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos e convidar amigos, convidar muito mais pessoas para se inscrever também no canal, para fazer parte da família da TV Prof. Kardec, que merece esse crescimento, precisa crescer e aparecer muito mais. Eu peço que você me ajude nisso, se inscrevendo e convidando mais pessoas para conhecer o nosso trabalho, conhecer o meu trabalho e se inscrever também no canal, fazer parte da nossa equipe. Um grande abraço a todos e tá aí a minha visão, a minha reflexão. Ou o movimento espírita chegou num momento crucial, ou o movimento espírita se ressignifica e se reestrutura, abrindo mais o leque, tirando uma visão cristalizada, religiosa por demais, exacerbada, tira esse religiosismo exacerbado, abre-se mais para umas novas perspectivas, ou é o fim da linha. O movimento vai ficar totalmente perdido, como já está, e repetitivo, palestras que dão sono, porque eu não estou frequentando nenhum centro, mas as pessoas me dizem. São palestras cansativas, extremamente repetitivas, sobre temas manjados daqueles livros espíritas, daqueles romances, de visões cristalizadas, palestras sonolentas, repetitivas por demais e muito dogmáticas, muito cheias disso ou daquilo outro, que ninguém suporta mais, nem quem está lá dentro. As pessoas vão expandindo consciência e vão precisando de algo mais. E algo mais é se libertar. Se libertar de todas as caixas religiosas, de todas as prisões religiosas e prisões políticas. Todas as prisões religiosas e prisões políticas. Se livre, se liberte e pense com senso crítico, pense pela sua cabeça e viva uma espiritualidade livre. Um grande abraço a todos.